Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez discutindo sobre um assunto extraordinário da nossa lição, segundo trimestre de 2021. A lição de hoje é a lição 7, o ministério de profeta. É um assunto bastante abrangente, onde nós vamos discorrer acerca desse assunto neste domingo. A lição desta semana, ela versa sobre o dom ministerial de profeta. Nós vamos estudar alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com os ensinos dos apóstolos, esse ministério ele tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo ou lugar. E é importante que nós vamos discorrer o primeiro ponto. Ele fala o profeta do Antigo Testamento. Nós vamos observar alguns conceitos rapidamente, que ele fala que o profeta do Antigo Testamento ele era pessoas incumbida para falar em nome de Deus, do Altíssimo, fazia dele o seu porta-voz, embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus ele levantava um profeta, designava-o falar para todas as nações israelitas, até mesmo povo ou nações estranhas. Ao longo de toda a história veotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel, o último dos juízes e primeiro dos profetas para a nação de Israel. Elias, Eliseu e profetiza Hilda, ou Hulda. Muitos outros, como os profetas literários, Isaías, Jeremias e Daniel. Observamos que todo o contexto do Antigo Testamento, Deus sempre levantava um arauto, um porta-voz para falar em nome de Deus ao povo. O importante nós lembrarmos que os profetas eles eram os representantes de Deus diante do povo. E era importante que a vontade de Deus, o propósito de Deus, ele era transmitido através dos profetas para as nações. Se uma nação estava seguindo de forma desordenada, o profeta repreendia aquela nação em nome do Senhor e falando aquilo que Deus iria fazer se ela não se convertesse. Então observamos que o profeta, um homem de Deus, era o porta-voz do Senhor para transmitir a sua verdade ao povo. Observamos o ofício desses profetas. Através da inspiração divina, o profeta ele recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízo, emitia conselhos, advertência divina, expressões como venho a mim a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor. Então eram expressões bem comuns entre os homens de Deus, os profetas do Senhor, e é importante que eram fórmulas usuais para os profetas eles começaram a mensagem divina. Símbolos e visões também eles eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Observamos que num primeiro momento o profeta ele exercia um importante papel de conselhos, de conselheiro no palácio real. Natã, por exemplo, a gente vai observar que ele era um dos profetas que advertiu até Davi do pecado que cometeu. Então, uma coisa importante, o profeta tinha esse papel importante de ir no palácio, ser aquele profeta conselheiro, mas nós observamos que após a divisão do reino de Israel,
os profetas eles passaram a ser perseguidos justamente por causa das suas profecias, que as profecias dos profetas de Deus, dos homens de Deus, confrontava os reis, a maneira como os reis estavam conduzindo o povo. Então esses profetas eles passaram a ser perseguidos. Por exemplo, um dos profetas que mais sofreu por causa de apostasia e por causa da mensagem que ele falava de Deus, o profeta Jeremias. Observamos que o rei ele consultava outros profetas e os profetas profetizavam mentiras, e quando consultava Jeremias era o oposto do que os outros profetas tinham profetizado, e por isso ele era jogado dentro de poço, ele era amarrado em praça pública. Então eles sofriam, as agressões, perseguições dos reis, porque os reis tinham desviados do propósito dos caminhos do Senhor. Então os profetas eles tinham a incumbência de adverti-lo severamente esses reis, e eles em vez de se dobrarem, eles perseguiam os profetas, os homens de Deus. Levamos um tempo de grande perseguição aos profetas, aos homens de Deus, quando queriam restabelecer o culto, queriam restabelecer realmente esse movimento, restaurar o culto, o povo se arrependesse, voltasse para Deus de fato. É um período chamado de profetismo. Observamos que, de acordo com o dicionário teológico, o profetismo ele foi um movimento que surgiu no período aproximado do século VIII, tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor, reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel eles foram cruelmente surrados, presos e mortos, porque estes homens eles estavam realmente em busca de uma restauração, que o verdadeiro culto ele fosse proclamado a Yahvé, que combatendo a injustiça social, os próprios reis pesavam a mão sobre a nação, levando a nação à miséria, tanto espiritualmente quanto socialmente. E então os profetas eles tinham essa incumbência, esse período foi um dos períodos que eles mais foram perseguidos em Israel quanto em Judá, porque eles batiam contra todo aquele regimento que os reis estabeleciam. O povo se afastaram dos caminhos do Senhor justamente por causa do procedimento dos reis. Não conduziam o povo da forma que o próprio Deus tinha estabelecido nas suas leis. Então os profetas eles batiam contra essas práticas, as injustiças, e ao mesmo tempo esses homens eles eram perseguidos. Esses homens eles queriam reavivar o culto, eles queriam trazer de volta a esperança messiânica. E observe que o próprio profeta Jeremias em Lamentações ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas as misericórdias do Senhor são elas a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Observa que o profeta Joel ele faz um apelo no capítulo 2 aos sacerdotes. Ele convoca o povo a prorrogar um jejum. Ele convida um noivo, ele convida as mães, as mulheres que amamentam, ele convida os sacerdotes entre o alpendre e o altar, proclamar um culto ao Senhor,
Porque a situação em que o povo estava vivendo, essa situação ela está acontecendo justamente porque nós deixamos de fazer o que era para fazer, buscar a presença de Deus, buscar realmente a presença de Yahvé, não rasgar as vestes em sinônimo ou em sinal de humilhação, mas o Senhor quer mais do que isso. O Senhor quer que nós rasgamos os nossos corações. É como Joel estivesse dizendo assim, o Senhor quer que nós, de fato, nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltemos para Deus, mediante um arrependimento, uma volta sincera. O Senhor não quer mais culto aparente. O Senhor quer um verdadeiro culto, aonde os nossos corações, sejam eles o centro dessa busca, dessa convenção, dessa entrega. Deus não quer que rasgue veste. Chega de cultos aparentes. O Senhor quer que nós rasgamos o coração sincero, sejamos verdadeiros. Então os profetas nesse período, eles foram muitos massacrados. O período do profetismo, onde eles combatiam, onde eles batiam contra todo o sistema político, cultural, social, e queriam realmente restaurar o culto, trazer de volta a esperança messiânica, que o povo voltasse realmente para os princípios, para as raízes, aonde eles pudessem realmente prestar a Deus um culto verdadeiro, um culto de louvor ao Senhor da glória. O segundo ponto, ele fala da importância do termo profeta no Novo Testamento. É importante a gente observar que, como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga: o apóstolo, o profeta, evangelista, pastor, doutor. Não por acaso o termo profeta ele aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12:28 e Efésios 4:11. O profeta ele é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia ela afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. É importante nós observarmos o ofício do profeta neotestamentário. Observe que o seu ministério ele não consiste em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Ele não tem esse objetivo. Observamos que, de acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta, o neotestamentário, ele era dotado por Deus para receber a medida diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar dele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de estudo pentecostal, o seu ofício ele consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus. Observe, fazer uma exegese fiel dos seus textos, interpretar a palavra de Deus, trazer uma interpretação na sua íntegra. Fazer uma exegese fiel do texto. Observe que ele tem essa incumbência de trazer realmente esse estudo, essa interpretação, ser fiel à sua interpretação da palavra de Deus, por vocação divina, com vista à admoestação, à exortação, trazer o ânimo, a consolação, a edificação da igreja. Observe o papel do profeta no Novo Testamento. Trazer encorajamento para o povo, exortar, trazer ânimo, consolar, trazer
baseado na palavra de Deus, a edificação da igreja. Então ele tem essa função de trazer esse ensino e nessa instrução trazer realmente uma palavra de ânimo, trazer uma palavra de consolo, de edificação. Então observe que no Antigo Testamento também era dever dos profetas trazer uma palavra, desmascarar o pecado, combater a apostasia, combater os falsos ensinos, trazer o povo a uma realidade, bater contra as suas práticas pecaminosas. Então o profeta do Novo Testamento ele tem essa mesma incumbência. O dever do profeta, assim como para os do Antigo ele tinha essas funções, o do Novo ele também tem a mesma responsabilidade de combater o mundanismo, falar contra a frieza espiritual entre o povo de Deus, por causa da mensagem, né, da justiça que o profeta ele apresenta em tempos de apostasia, uma confissão espiritual, inclusive na igreja. Não há outro jeito. Observe que fatalmente será rejeitado esse profeta, né? Ele vai ser rejeitado justamente por causa da mensagem, porque ele está batendo contra tudo aquilo que distancia o homem de Deus, é não deixar que o mundanismo tome conta da igreja, que a igreja ela perca a visão do céu, que a igreja ela seja advertida mediante a palavra pelo homem de Deus para não cair em apostasia, para ela não esfriar, para ela não perder o vigor, para ela não perder a esperança, mas que ela permaneça. Observe que essa é a função do profeta de Deus do Novo Testamento, de trazer a igreja do Senhor aos moldes da palavra de Deus, para que ela de fato seja uma igreja próspera, uma igreja que esteja crescendo dia após dia. Então nós observamos o objetivo do dom ministerial de profeta, a função do profeta do Novo Testamento. Observe que é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios 4:11. Observe claramente, ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, ela deve desenvolver-se para a edificação em amor, para que tal seja uma realidade. Os profetas do Senhor, eles devem desempenhar suas funções capacitados, né, e dirigidos pelo Espírito Santo. Observe claramente, Paulo ele coloca esse dom de profecia na mesma categoria dos outros. Por quê? Porque é de suma importância que os profetas, os homens de Deus, ele esteja advertindo a igreja, ele esteja instruindo a igreja, ele esteja através do seu ensino trazendo uma plena maturidade cristã para que esta igreja ela venha triunfar, ela venha permanecer como esse organismo vivo. A igreja ela é um corpo de Cristo, ela deve desenvolver-se para a edificação em amor. Então, maturidade, e o importante de tudo isso é que esses profetas de Deus, ele desempenha as suas funções e sendo eles cada dia capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o condutor, ele é o guia, ele que direciona, ele que comanda esses homens de Deus para que a igreja esteja cada dia sendo aperfeiçoada e habilitada para que esteja servindo a Deus com alegria. O importante é que a simplicidade vezes a arrogância, que é um dos termos aqui do terceiro ponto, que fala do discernindo o verdadeiro profeta do falso. É importante isso, discernindo o verdadeiro profeta do falso.
Observe que simplicidade vezes arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade, o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor. A sua conduta ela é simples, demonstra quem ele está servindo. Isso que é importante, sabermos quem nós estamos servindo, o Deus de amor. Lembramos-nos de Jeremias 38, 14 e 27, Oséias 8, 12, e do próprio Senhor Jesus em Mateus 23, 37. Já o falso profeta só pensa em si, em seus status e benefícios, profetiza objetivando uma autopromoção, ele mente, ilude, engana. Lembramos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou, Jeremias. Isso dentro desse contexto aí de um profeta que buscava o seu bel prazer, buscava a sua própria fama, querendo aparecer, ser de fato um homem de Deus, quando na verdade era um farsante. Então, as características desses homens, as suas ações, elas são realmente denunciadas, porque o homem de Deus, ele é manso, o homem de Deus, ele repreende com amor, ele corrige com amor, não se torna uma pessoa soberba, mas ele sabe que mesmo no momento da correção, ele corrige com graça, não corrige com desprezo e muito menos sai colocando palavras que, em vez de trazer um indivíduo, às vezes espanta a pessoa. Ainda disso, estou falando a verdade, quanto na verdade não se trata de uma verdade, mas como você está colocando essa verdade. É com graça? Qual é o efeito disso? Vai trazer restauração ou vai causar a morte, Então é um ponto que deve ser observado, que fazer as coisas com responsabilidade, não por vaidade ou por arrogância. Pelos frutos os conhecereis. Uma advertência seria séria, de Jesus para os seus discípulos, foi acerca da precaução com os falsos profetas, como reconhecê-lo, Como você reconhece um falso profeta? Jesus lhe disse que o reconheceríamos pelos seus frutos, pois o resultado ou o fruto do que o profeta diz ou faz, ele revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferença o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelo fruto que eles produzem. Então tem coisas que parecem com verdade, mas não são verdade. Tem coisas que você precisa demonstrar na prática. O que você está produzindo denuncia quem você é. E é importante que Jesus ele deixa isso bem claro, que o interior do homem, ele é revelado pelo exterior. Quando Jesus diz que é o que você produz, a Bíblia ela nos deixa isso bem claro, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o interior, ele é revelado pelo exterior. Então, é uma coisa que se deve ser observado, que às vezes a pessoa ela pode ter ações, como o próprio comentador, ele diz que
Logo você conhecerá de onde procede a árvore. O profeta, que ele fala, lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance, porque se comporta muito bem. Às vezes se veste muito bem, fala bonito. E isso confunde. E isso é que traz a pessoa fica na dúvida. É um homem de Deus, é um profeta de Deus, pela performance. Mas observe que nem pelo espetáculo, porque apresentam coisas bonitas. E a Bíblia ela deixa isso bem claro, não é porque prega bonito ou profetiza ou faz coisa dessa semelhança que garante que essa pessoa é verdadeira. Porque a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos. Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Então essas coisas não são bases para você dizer que o homem é um homem de Deus ou não. Não estou dizendo que todos que fazem isso é um falso profeta, não. O que eu estou tentando mostrar, baseado na lição, é que o comentador está dizendo que às vezes nós não reconheceremos um falso pela performance. Nós não vamos conhecer um falso profeta pela maneira como ele conduz o espetáculo. Porque às vezes ele pode expulsar um demônio, ele pode orar e alguém pode ser curado. Você diz: é um homem de Deus. Então, pela performance e pelo espetáculo, você não vai diferenciar o falso do verdadeiro. Mas ele está dizendo assim, é pelo que ele está produzindo, é o que está internalizado no coração desse indivíduo. É o que ele vai produzir na sua vivência, no seu cotidiano. Porque você fazer uma performance é uma coisa, e você conseguir colocar isso na tua vida diária é uma outra questão. Tem muitos que dizem que a convivência, quem revela quem somos verdadeiramente, é quem convive. Então, o comentador ele deixa isso bem claro, baseado no que Jesus falou, que pela árvore se conhece o fruto. É o que você produz. E uma coisa rapidinha ainda sobre os falsos profetas. Terceiro item, que ele fala ainda sobre os falsos profetas, apesar de o falso profeta ser arrogante, iníquo, ele fala em grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Na obra Assim Diz o Senhor, John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas, seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho de fora discernir, te fará discernir a procedência desses enganadores. Observe que é o Espírito Santo e o Evangelho do Senhor que nos fará discernir a procedência desse tipo de gente, de pessoas que falam bonito, que pregam bonito, mas a procedência dessas pessoas é de fato de alguém que não tem um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, e muito menos com a sua igreja, não tem responsabilidade com a mensagem que prega, e são pessoas que se auto-intitulam
e se rotulam. E a Bíblia diz: acautelai-vos dos falsos profetas, ou seja, afasta dessa turma que não tem nada para oferecer a não ser o seu próprio ventre. Queridos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Inscrevam-se no canal Semeando Fé e Esperança e seja uma bênção de Deus.